Som, 1, 2, som. Som. Acho que esse aqui, vamos ver se esse aqui vai parar de falhar. Som. Ah, não, eu vou usar o outro. Esse aí não tá confiando. Ah, tá bom, Jô, não tem problema. Acho que eu vou até tirar o negocinho e pôr no outro. Tá. Então, tá bom, Jô. Eu vou ver se ele canta nesse que o outro tá desligado. Eu vou esse aqui pra ele. O pretinho? Tá? Tá baixinho então, Jô. Som. Ei, tá baixinho. Esse aqui eu acho que ele vai pegar. Qualquer coisa a gente faz um teste. Tá. O que você acha? Como o Romão não vem, é bom uma voz masculina, né? Pra fazer uma segunda voz. Nossa, já pensou você bater, ó? Oi? Ah, não. Não coloquei. Vai ver se ele não falou aí. Mas eu vou colocar. Aí eu vou falar pra ele assim, uma vez que entra, não sai mais. A gente precisa de pessoas assim, né? Na sexta, né, o encontro, né? A gente vai nesse, se Deus quiser. Ah, no outro não deu pra ir, que a gente foi ver o... Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar o culto desse domingo de manhã, mais um domingo abençoado. Você também que está acompanhando pelas redes sociais, Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos 27. Salmo 27, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 27, de 1 a 3. Vamos iniciar esse culto com bastante alegria no nosso coração. Mais um domingo de bênçãos, de ceia do Senhor, de comunhão. Vamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito a nós no decorrer dessa semana. Então, Salmo 27, versículo 1 ao 3, que diz assim, está na projeção também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Amém? É para renovar nossa confiança em Deus. Todos nós passamos por dificuldades, em maior ou menor grau, em uma época e em outra época da vida, mas nós temos que confiar em Deus, mesmo que pessoas usadas pelo inimigo se levantarem contra você, vierem tentações para fazer te desviar de Deus, vamos fortalecer o nosso coração para que nós nos mantemos confiantes em qualquer situação de nossa vida, seja questão familiar, de trabalho, questão espiritual, mas vamos renovar a nossa confiança em Deus, confiando que Deus é que nos salva, o Senhor é que nos ajuda, nada de mal vai te atingir, porque Deus é que te protege e que te guia, amém? Vamos orar então nesse momento, abre o seu coração, essa primeira oração desse culto, e peça a Deus que realmente te proteja, que te livre de todo o mal, e que fale ao seu coração esse domingo. Senhor nosso Deus, nós queremos declarar nossa confiança no Senhor, que o nosso coração, Deus,
permaneça confiante em qualquer dificuldade, em qualquer prova, contra qualquer tentação. Nós declaramos a nossa fé, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, ó Deus. Mesmo que o nosso coração às vezes esteja tentado a ficar com medo, mas nós nos apegamos a Ti, apegamos a Tua palavra, apegamos ao Teu amor, ó Deus, a Tua graça sobre nós, para que o Senhor nos abençoe bastante, Pai, neste domingo, Deus. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, cada pessoa que está adentrando, que está a caminho, ou que está em casa, Deus, em nome de Jesus. Vai alcançando, Deus. Ó Pai, renova a nossa confiança, renova a nossa fé, renova o nosso amor, ó Deus. Que a Tua palavra possa fortalecer o nosso coração nesse domingo. Que os cânticos, que as orações, que a comunhão, tudo venha fortalecer a nossa fé neste dia. Por isso nós entregamos as nossas vidas na Tua presença. Pedimos que tudo aquilo que estiver atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor possa ser removido agora. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor tire qualquer ansiedade. Que o Senhor, Deus, tire do nosso coração qualquer palavra que alguém falou contra nós para nos destruir ou para nos desviar do Senhor, ó Deus. Nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Nós abrimos o nosso coração. Que nós possamos ser transformados a cada dia e a cada tempo, Deus, pela Tua palavra. Mas que essa manhã seja muito especial em nosso coração. Por isso nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos louvores e a nossa confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas e vamos cantar louvores agora. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Amém, glórias a Deus, palmas para louvar o Senhor. Irmãos, vamos aproveitar esse espírito, fiz a primeira oração, mas vamos orar uns pelos outros agora, no momento de intercessão, né? Os irmãos, um momento importante também, se aproxime de quem está do seu lado, vamos lembrar dos irmãos que estão enfermos, de repente você está lembrando de alguém, você está enfermo, ou tem alguém na sua família, né? E irmãos aqui da igreja, vários pedidos são feitos no decorrer dos cultos, você que está desempregado, você está com alguma dificuldade na sua vida emocional, na sua vida financeira, interceda, vamos fazer
grupos aí que eu estou vendo aqui, vamos grupos de 3, 4 ou duplas. Se for possível, não fique sozinho, né? Mas no momento de nós estarmos orando uns pelos outros, né? Já na EBD estamos falando esse trimestre sobre uns aos outros, né? Então temos que orar uns pelos outros, isso faz parte. Então, interceda pelo seu irmão, aí, se tiver algum pedido, pode compartilhar, vamos orar, pode orar uns pelos outros, no final faça uma oração, clame a Deus. Nós já começamos a exaltar o nosso Deus, mas isso é um lugar, essa é uma casa de oração, para nós também estarmos intercedendo uns pelos outros. Abra o seu coração, o seu irmão, creia que Deus está em nosso meio, não há impossíveis para o nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos orando uns pelos outros agora, pois nós precisamos, todos precisamos orar e precisamos receber a oração dos nossos irmãos, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha fortalecer espiritualmente a todos nós esta manhã. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha, Deus, com socorro, com providência. Alguém que tem algum familiar, algum parente que está doente, Pai, nós colocamos na Tua presença, crendo que para Deus não há impossíveis, ó Deus. Aquele que estiver sentindo alguma dor nesse momento, que o Senhor venha aliviar, Pai, em nome de Jesus. Também eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha atender aqueles que estão com alguma dificuldade na sua situação de trabalho, que precisam da porta de emprego, aqueles que estão com alguma dificuldade na sua família, nos relacionamentos. Abençoe, Deus, aqueles familiares nossos que precisam de salvação, sejam filhos, marido, esposa, pais, irmãos. Nós pedimos que haja transformação, que a nossa oração alcance também a nossa família, Pai, neste momento, Deus, que o Senhor nos proteja e os guia de todo mal, que o Senhor tire qualquer angústia, qualquer ansiedade que alguém aqui está sentindo por algum familiar, alguma situação difícil, mas que o Senhor venha renovar, Pai, a nossa confiança, Pai, essa manhã, pois nós precisamos de Deus. Nós intercedemos pela nossa igreja Batista em Vila Diva, intercedemos pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, ministérios, voluntários, cada família que faz parte dessa igreja, cada pessoa que frequenta ou que é alcançada pela nossa igreja. Todos nós nesse mundo mal temos situações difíceis, mas nós confiamos e cremos no Senhor, ó Deus. Ó Pai, tira a dúvida do nosso coração, ó Deus. Tira o medo, tira a incerteza. Se alguém está com alguma dúvida no coração, Deus, mas que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha com orientação especial do Senhor, que haja uma resposta, uma palavra, uma direção para nós neste domingo, Deus. Ó Pai, faça que não haja nenhum mal em nosso meio, em nossa igreja, mas que ela possa crescer em comunhão, que ela possa alcançar pessoas para Jesus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, mas que todos nós, tanto individualmente quanto coletivamente, sejamos abençoados sempre pelo Senhor, que não haja barreiras para que a Tua palavra alcance o nosso coração, Deus, nesta manhã, Deus. Por isso nós unimos a nossa fé. Nós cremos que a oração de todos os irmãos são importantes, e todas as orações estão sendo ouvidas nos céus, sem distinção, Deus. Ó Pai, vai atendendo, Pai, pois nós estamos buscando ao Senhor, é porque nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Nós precisamos do Teu socorro e da Tua graça a cada dia. Fortalece a nossa vida espiritual, as nossas emoções, nosso físico, nossa saúde, Deus, e a nossa comunhão. Nós entregamos essas orações, nós confiamos que Deus está agindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão sentindo? Amém. Os irmãos podem sentar por um momentinho, passar alguns avisos. O primeiro aviso é relembrando os irmãos sobre a Semana da Compaixão. Tá? Os irmãos continuarem trazendo as suas ofertas para as cestas básicas, tanto em alimento, quanto também você pode fazer a sua oferta para a nossa associação, para a ABAC. É importante que o irmão que fez a oferta identifique a sua oferta e informe os tesoureiros, tá? Informe no gasofilácio, no envelope, para nós direcionarmos, né? Que a igreja talvez tenha ofertas para, tem os dízimos, tem outras questões, então é importante você direcionar para os irmãos saberem que especificamente essa oferta é para a cesta básica. E também, logicamente, os irmãos que puderem trazer em alimento em si, também tragam, pois muitas famílias da nossa igreja, da nossa comunidade, precisam e são abençoadas todo mês, mas precisam das nossas ofertas. O próximo aviso
também falando sobre oferta, a nossa campanha da caixa d'água, né? Os irmãos já se recordam que alguns domingos atrás, os irmãos da diretoria, o irmão Disseu já explicou a situação que houve com a nossa caixa d'água, que fica aqui, né, mais ou menos embaixo da nossa quadra, estacionamento, né? Ela precisa ser, houve um problema, ela estourou, e a gente precisa de uma nova caixa d'água e de umas reformas naquela área, que é importante, obviamente, né? Abastecimento de água, e nós estamos fazendo uma campanha também específica para isso, né? Vocês têm um vídeo aí, Renan? Não tem? Ah, tá. Essa mesmo, né? Tá bom. Vamos lá, então. Então, a campanha, inclusive, nós temos aqui um carnê, que está com os irmãos lá da recepção, para você fazer uma oferta específica, ofertas específicas para a campanha da caixa d'água, né? Aqui a gente vê, na verdade, que tem para vários meses, né? Como se fosse uma oferta por mês. Então, você vê aqui. Então, pegue os irmãos da recepção, é uma forma até para você lembrar e para nós direcionarmos de forma específica, né? Como também você pode fazer ofertas as contas correntes da igreja, né? Das duas contas que nós temos, aí tem a questão do Pix, a conta corrente, mas é importante nós estarmos realmente participando, que a igreja somos nós, né? Nós fazemos parte da igreja, tudo que acontece aqui se refere a nós. Então, gostaria de incentivar você também a fazer essa oferta. Se você, de repente, for fazer oferta, tem um carnê, mas se de repente você for fazer uma oferta de um outro valor no gasofilácio, você também identifique, tá? Como eu disse, nós temos ofertas para coisas diferentes, então é importante você também identificar que a oferta é específica para a caixa d'água. Mas, para facilitar, você também pode pegar esse carnezinho aqui, que aí nós vamos saber que a oferta é mais específica para isso. Mas são desafios que nós temos como igreja, então abre o seu coração, você faz parte da igreja, e creia que Deus ele vai te abençoar e te restituir, sempre, né? Vamos à parte dos dízimos e as ofertas. Lógico, também a questão da caixa d'água, só completando, e outras campanhas que estão sendo feitas, né? Nós tivemos, por exemplo, a cantina no domingo passado, então, outras campanhas que estão sendo feitas também para você estar ajudando a igreja da qual você faz parte. Irmãos, ainda falando sobre ofertas, vamos falar agora sobre os dízimos e as ofertas. Eu vou ler um texto lá em 1 Crônicas 29, versículo 14, que diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, aqui tem duas verdades. Primeiro, você pode pensar, mas quem sou eu para contribuir com a obra de Deus? Eu que sou uma pessoa simples, não tenho muitas posses, sou pessoa humilde, mas realmente Deus nos dá esse privilégio. A obra de Deus, logicamente, Deus não precisaria de nós, mas Deus ele usa nós, a cada um de nós, para estarmos ofertando, para estarmos dizimando na casa de Deus. E esse versículo também diz outra verdade: você dá aquilo que já veio das mãos de Deus. Pense nisso, o dízimo e a oferta é algo que Deus já te abençoou, né? Deus não pede para você dar aquilo que você não tem, ou Ele não te deu. Você simplesmente está devolvendo aquilo que Deus já te abençoou. Esse é o princípio dos dízimos e das ofertas. Então, Deus já te abençoou. Então, dessa forma, nós ofertamos essas questões que eu já falei, como também o dízimo para a nossa igreja. E sempre crendo que Deus ele vai continuar nos abençoando, sempre. Vamos então orar, estar consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas que serão entregues nesse momento na Tua presença, Jesus. Também nós queremos que o Senhor toque no coração desses desafios que nós temos, como da campanha da caixa d'água, contra das cestas básicas. Nós queremos que o Senhor já tem nos abençoado, e eu peço que o Senhor também renove a nossa confiança, que a bênção e a provisão de Deus vai continuar sobre mim e sobre as nossas famílias. Nada vai continuar nos faltando, mas o Senhor vai continuar suprindo. O Senhor não apenas suprindo, mas o Senhor vai prosperar a generosidade do seu povo. Eu peço que se alguém aqui está preocupado com essa área financeira, com essa área de trabalho, mas que o Senhor venha com provisão, que o Senhor abra portas, que o Senhor resolva as situações para que essa pessoa e essa família seja abençoado
por Jesus. E abençoe a nossa igreja. Nós cremos que nós estamos fazendo essas campanhas, mas o Senhor vai usar os irmãos para que todas essas necessidades sejam plenamente supridas. E o Senhor vai continuar dando sabedoria e administração de nossa igreja, Pai. Nós consagramos essas ofertas em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode estar trazendo. Como sempre, você venha pelo meio, mas saia pelas laterais, por gentileza, tá bom? E as irmãs da intercessão estão aqui na frente, também para estar recebendo os seus pedidos de oração e estarmos orando durante a semana. Seremos abalados.
no Senhor não será abalado. Amém. Uma salva de palmas mais uma vez. Esse cântico bonito. Louvor a nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Eu gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Alguém é visitante aqui? Se for, só levantar as mãos. São todos da casa? Amém. Vou chamar as crianças vir aqui à frente agora. Vamos estar orando por elas. Elas estarão descendo lá para o seu culto. Acho que a Carol estará com elas hoje. Vamos orar por esse grupo bonito, abençoando eles. Isso, pode vir Isa também. Olha só. Vamos orar pelas crianças tão bonitas, abençoadas. Vamos abençoar elas agora. Senhor Jesus, nós queremos abençoar as crianças que estão aqui essa manhã. Nós pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida delas, a cada dia a proteção, o amor, a graça e a paz de Jesus, Pai. Que o Senhor guia eles nos seus caminhos a cada dia, as proteja de todo o mal que existe nesse mundo, que o Senhor abençoe as casas que elas moram, os responsáveis por elas, que sejam pessoas abençoadas, sempre na direção de Deus. Eu peço que o Senhor abençoe toda a equipe, abençoe a Carol, que estará com as crianças hoje, Deus. Ó Pai, nós pedimos que essa equipe dos Missão Infantil seja direcionada por Deus a cada momento, a cada dia, que tenha criatividade, que tenha paciência, mas que tenha a direção de Deus. E por isso nós estamos felizes, pois podemos orar e consagrar essas crianças na Tua presença. Nós abençoamos elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez, louvado seja o nome de Deus. Aproveitando, Ju, fica aqui um pouquinho, Ju. Hoje é o dia da esposa do pastor, amém, igreja? Uma bênção, né? Ter a minha esposa aqui como mulher de pastor. Então, na nossa denominação batista, né, o primeiro domingo de março é comemorado o dia da esposa do pastor. E para mim é sempre uma honra, né, ter uma mulher tão linda como essa, né? Claro, com certeza, tão dedicada e abençoada. Nós temos a esposa do pastor Ricardo também. Então, à noite a gente, né, vai entregar uma lembrancinha da nossa igreja, como é de costume, mas queria aproveitar e orar, né, pedir que a igreja esteja orando pelas esposas dos pastores, porque são mulheres que estão sempre conosco, né, nessa luta diária de servir ao Senhor, luta no sentido de desafios, né? Porque o ministério pastoral, com certeza, ele não é simples, ele é bem complexo, mas Deus nos deu um chamado. Nós vamos falar sobre isso, mensagem dessa manhã, sobre o chamado de Jesus, que também é o nosso chamado. Então, nós temos um chamado. Quando o pastor está dirigindo uma igreja, não é só ele que dirige a igreja, é a esposa também, né? Ela está sempre à frente, orando conosco, aconselhando, dando algumas orientações para a membresia da igreja. Então, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. Adriana, você pode vir aqui orar pela Juliana, pela irmã Eliane, abençoar a vida delas e que elas estejam sempre firmes aí no caminho do Senhor, tá bom? Vamos estender as mãos, queridos irmãos, pela nossa irmã Juliana aqui. Vamos abençoá-las. Querido Deus, na Tua presença mais uma vez nos colocamos, Pai, para agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Deus. Colocamos em especial a vida dessas mulheres nas Tuas mãos, ó Pai. A vida da Juliana, a vida da Eliane, Pai. Que o Senhor continue cuidando delas, livrando elas de todo mal, protegendo, ó Pai. Que toda arma forjada contra a vida delas não prospere, Senhor. Que todo intento maligno contra a vida delas, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, continue sendo Deus na vida delas. Que elas continuem, ó Deus, sendo bênção na vida da Tua igreja, a vida das Tuas famílias, Senhor. E que os sonhos do coração delas sejam alinhados com os sonhos do coração do Senhor para a vida delas também, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque elas têm sido, ó Deus, bênção nesse ministério, bênção também nas nossas vidas, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que nenhum mal, ó Deus, sobrevenha sobre a vida delas e que o Senhor continue, ó Deus, a abençoá-las, a ajudá-las, a sustentá-las, ó Pai, e que a fé delas, ó Deus, seja todos os dias, ó Deus, renovadas no Senhor. Nós louvamos e agradecemos por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, mais uma vez. A Eliane, ela não estava aqui, não, né, Ricardo? Por isso que eu só chamei a Jô, mas com certeza a Eliane estará aqui à noite também
para receber essa oração da amada igreja. Queridos, só reforçando o recadinho do pastor Ricardo, nós, né, pensamos nesta campanha da Caixa d'Água, como nós falamos alguns domingos atrás. Esse começo de mês, a gente vai ficar falando sobre isso, tá bom? Depois a gente para, né, por causa do carnezinho, tem lá na saída. Se você puder ajudar a gente, tá bom? Como eu disse, nós, como igreja, fomos pegos de surpresa. Então, para facilitar, né, o dia a dia nosso e participar também, porque muitos irmãos perguntam para mim, né, pastor, como eu posso ajudar? De que maneira? Então, nós pensamos em duas formas. A primeira delas é esse carnezinho, o valor, que todo mundo fica assim, mas qual o valor, né? Que encaixa no nosso orçamento, tá bom? Financeiro, é R$50 ou R$100. Então, você tem um carnezinho, tá bom? De R$50 e R$100. Por que isso? Reais e nem R$100. Você ajuda com o que você puder, irmão, tá bom? O carnezinho é apenas um direcionamento, tá bom? Apenas uma sugestão, se você puder ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Pastor, eu peguei o carnezinho, eu posso pagar todas as parcelas? Pode. Nós dividimos em 10, tá bom? Para não ficar pesado para a grande maioria dos irmãos. Eu sei que tem pessoas que podem dar mais, ou que não podem dar tudo, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Nós, desde quando assumimos a igreja, os irmãos sabem que, pelo menos o meu posicionamento, nunca foi forçar ninguém a nada. Nós temos que fazer do nosso coração. Mas, como pastor, eu preciso dar direções de como a igreja pode ajudar, né? E porque irmãos me perguntam. Então, nós temos carnezinho de R$50 e R$100. Pega com a irmã Andréia, ela está hoje lá na recepção. Na hora da saída, você pode pegar o seu carnezinho, tá bom? A outra ação que nós vamos fazer em relação à campanha da Caixa d'Água é venda de almoço mensal. A gente tem a projeção aí, o slide? Eu acredito que sim. Pessoal da projeção, por favor, me ajuda aí. Todo mês nós vamos ter a venda de um almoço no domingo. Então, nós vamos começar a avisar para você se preparar, tá bom? Não temos aí? Não acharam? Não? Mas eu vou avisar aqui os irmãos que no dia 19, tá bom? Nós vamos vender esse almoço. Então, vai se preparando. O valor é R$25. O cardápio é arroz, feijão, salada e frango assado, tá bom? Não é o frango inteiro, aí, senão... Não, nossa, está muito barato esse almoço aí. Calma, não é o frango inteiro, né? É um pedaço do frango, tá bom? Então, nós vamos vender esse almoço em prol, aí, ó, chegou, tá bom? Então, em prol da nossa campanha, tá? Por que a gente faz isso, irmãos? Porque tem pessoas, irmãos da nossa igreja, que querem se sentir úteis, né? Ajudando de alguma forma. Então, está aí as formas que você pode ajudar, né? O valor aí da Caixa d'Água, todo o serviço de mão de obra, passou de R$20 mil, né? Então, isso aí é um valor que a gente abre os olhos assim, né? E fica surpreso com tudo isso. Então, a gente precisa, né, reagir a tudo isso, para nós continuarmos caminhando como igreja financeiramente bem. E eu só tenho os irmãos, né, para pedir ajuda, enfim. Então, que Deus coloque no seu coração essa consciência de participar, tá bom? Que nós somos membros da igreja e esse lugar, primeiramente, é claro, é de Deus e nós que temos que cuidar deles. Então, eu só posso pedir para os irmãos. Então, nós temos o carnê, temos o almoço, ou se você preferir, doe o que estiver no seu coração, tá bom? Valor de R$25, às vezes não é nem um lanche que a gente come, né? Nesse fast food aí, alguma lanchonete, né? Então, a gente, além de se alimentar, nós vamos estar abençoando a obra de Deus, tá bom, irmãos? O almoço, você pode fazer já a sua reserva lá com a irmã Andréia também, tá? Para a gente ter uma ideia de quantidade, tá? De quantidade para preparar. Nem para sobrar e nem para faltar, tá bom? Então, por favor,
se você for adquirir, não precisa também ser tudo hoje, tá? Vai pensando nisso. Você pode ainda fazer sua reserva durante a semana ou no domingo que vem, mas não deixe de fazer sua reserva para a gente ter ideia de quantidade. Você que é mulher ou homem que cozinha, sabe a importância que a gente precisa ter de quantidade, tá bom? E nós, como igreja, numa época dessa, não podemos ter exageros, nem faltar e nem sobrar, tá bom? Então, a gente conta com os irmãos, vai orando pela nossa igreja, para que Deus, assim, possa nos abençoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, só falando sobre a nossa campanha, hoje nós estamos encerrando a semana, né, que passou aí, com o jejum de café e refrigerante. Olha, passamos essa semana, né? Meu Deus, como foi difícil, né? Algumas pessoas falam assim, pastor, mas café, refrigerante, eu quero fazer jejum logo de uma refeição, o dia inteiro. Amém, glória a Deus, vai nessa fé, meu querido. Mas olha como foi difícil. Para quem foi difícil o café? Deixa eu ver. Olha aí, né? Tá vendo? Para mim também foi muito difícil. Meu Deus, vou confessar aos irmãos, né? Para mim foi difícil. E o refrigerante? Alguém? Só algum? O pastor Ricardo aqui confessou o pecado dele. Toma muito refrigerante. Para nós também, né? Mas que Deus continue nos abençoando, irmãos. Vamos nesse propósito, tá bom? Se a gente mencionar aqui algum tipo de jejum, e você, mas eu não tomo café, eu não tomo refrigerante, ou esse que eu vou falar agora dessa semana, então faça aquilo que vai exigir algo de você, tá bom? O jejum é isso, é você renunciar à sua carne, você abrir mão da sua vontade. Então faça alguma coisa, ore a Deus, ore ao Espírito Santo, diz assim, Espírito Santo, eu não tomo nem café e nem refrigerante. Qual é o jejum que eu posso fazer? Tenho certeza que Ele vai colocar no teu coração. A gente fala aqui, irmãos, apenas como um direcionamento, tá bom? Mas a essência, qual é? Escuta bem, qual é a essência? É você se consagrar ao Senhor, tá? Através do jejum, da oração, você se consagrar, se santificar mais a Deus. Estar com o coração mais sensível à vontade do Senhor, tá bom? Então faça isso através das leituras da palavra de Deus, tá bom? Temos aí, né, esse desafio, todo ano nós vamos ter, da leitura da palavra de Deus, todo dia, 4 capítulos, tá bom? Meia hora, você fecha isso, tá bom? Então, leia a palavra, faça seu jejum, mantenha a sua comunhão na igreja e Deus vai te abençoar. Olha lá, o jejum dessa semana começa amanhã e vamos até domingo que vem. É do quê? Carne branca, frango e peixe, tá bom? Então, carne branca, aí você fala assim, na minha casa o que a gente mais come é carne branca. É verdade, a gente gosta bastante, né? É mais barato, né? Ovos também? Você comeu hoje um pela manhã, já fez lá o cafezão da manhã com omelete. É isso aí, quem sabe, né? Pode ser uma boa sugestão, irmã. Mas olha só, irmãos, então a partir de amanhã, até domingo que vem, frango e peixe. Pastor, não como nada disso na minha casa. Volto a dizer, faça algo que você vai precisar renunciar, tá bom? Se você não tem o costume de comer frango, porque tem gente que não suporta frango, é verdade, né? Acontece, cada um tem um gosto. Então, se você não come frango, peixe é só quando você vai no restaurante, porque às vezes está caro, né? Fazer um peixinho lá, né? Então, faça algo que você vai abrir mão, tá bom, igreja? Estamos aqui dando princípios, tá bom? E só direcionamentos, mas faça algo que você vai se consagrar ao Senhor, que você vai se santificar, que você vai estar em mais comunhão com o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, então, entregando essa semana que passou e pedindo para essa semana que vai entrar. Feche seus olhos, coloque sua vida no altar de Deus e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Em tua presença aqui estamos nesta manhã, te agradecemos, Pai, por esse propósito, esse desafio desta campanha que toda a nossa igreja está sendo desafiada em fazer. Desafiada porque nós entendemos que nós, como cristãos, precisamos ter a nossa vida no teu altar. Alinhar o nosso coração com a tua vontade. E nós colocamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. Obrigado, Deus, pela semana que passou, pela consagração que fizemos e agora entregamos em tuas mãos. Consagramos, Deus, este momento de jejum e oração a ti. Porque nós entendemos que queremos servir, estar mais íntimos do Senhor. E que toda a nossa igreja esteja sensível a ouvir a tua voz, Pai. E nós sabemos que através do jejum e da oração, o nosso coração estará sempre mais voltado para a tua vontade e não para a nossa carne. Abençoa, Pai, esta semana que vai entrar, neste desafio, ó Deus, que o Senhor nos dê forças, mesmo quando somos tentados pelo inimigo, e pela nossa própria carne somos inclinados a pecar, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ajude a caminhar neste propósito, nos desviando dos caminhos maus, se afastando do pecado e fazendo a tua vontade. Abençoa a nossa igreja, ela por um todo, todos os membros, desde as crianças aos mais velhos. Fica conosco, Pai, e abençoa a semana de cada um. Também pedimos pela tua palavra agora, continua falando conosco nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor mais uma vez. Amados, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 12 até o 25, nós vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu. Preparando as suas redes, Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Amém, irmãos? Olha para cá, por favor. Hoje nós vamos falar sobre
o chamado de Jesus. E eu penso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que eu e você, nós temos um chamado. Não é só o pastor, que antes é seminarista, ele vai se dedicar 4, 5 anos, pelo menos na nossa denominação é assim, a estudar teologia, ele vai passar por um concílio, ele vai ser consagrado. Ser pastor na nossa denominação não é fácil. E aí, de repente, você pensa assim, o chamado é só para os pastores, para o Murilo, que acabou agora o seminário, aí vai se preparar para a consagração ministerial. O chamado é só para o missionário, que vai lá na China, na Europa, no Amazonas. Queridos, é tudo isso. Mas o chamado é seu também. Jesus tem um chamado específico para cada um que está aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem um chamado. A gente só precisa descobrir, através dos nossos dons, qual é o nosso chamado. Se você conhece o seu dom, e também escute isso, todos nós temos um dom. Não venha com essa dizendo que não tem um dom. Não venha com essa dizendo e fazendo cara de coitadinho, dizendo, olha, eu não tenho um dom. Aí você está chamando Deus de mentiroso. Porque a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito Santo, Ele nos dá dons como lhe agrada. E Ele nos dá dons. Cada um, no mínimo, tem um dom. E através desse dom, você vai exercer o seu chamado. Escute isso, igreja. Se você não exerce o seu dom, e aqui é para todos, desde os mais novos, por que nós oramos pelas crianças, por que nós temos culto das crianças, sala para as crianças, para ensinar a palavra de Deus, para elas entenderem que elas também têm um chamado. É claro que há um momento de conversão, há um momento de batizado, há um momento delas caminharem mais próximo de Jesus, mas desde as crianças até o mais velho, todos nós temos um chamado. Porque alguma pessoa pode dizer assim, pastor, eu já fiz de tudo na igreja, mas Deus continua te chamando. Eu nunca vi, não sei você, mas tudo bem, eu nunca vi Jesus dizer para alguém assim, olha, já está bom, está na hora de aposentar o seu chamado. Eu nunca vi isso. Quando a gente fala sobre chamado, meus irmãos, nós estamos falando de servir a Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, que Deus, Ele vai querer que a gente preste conta do nosso chamado. Do nosso chamado. Do que Ele pediu para você fazer. Só que o grande problema disso tudo, o que acontece? É que as pessoas têm recusado o chamado de Deus. E aí, na vida de Jesus, nós vemos que Ele cumpriu o seu chamado até o final. Mesmo no momento de maior dor de Jesus, quando Ele estava lá no jardim do Getsêmani, que Jesus, eu vou falar pelas minhas palavras, não a de Jesus, que Ele poderia ter dito assim, Pai, já chega, eu não aguento mais, estou virando minhas costas, acabou a minha missão. Estou falando pelas minhas palavras, mas Jesus não fez isso. O que Ele falou lá no jardim do Getsêmani, que os irmãos sabem muito bem na sua oração, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice,
mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus cumpriu o seu chamado até o final. Hoje é dia de ceia do Senhor. A maior prova disso, que Ele cumpriu a sua missão até o final. Imagine você se Jesus, ali no Getsemane, tivesse dito: olha, não aguento mais, Pai, deixa quieto para lá essa missão. Será que nós estaríamos aqui? Será que eu e você teríamos condições de sermos de alguma forma salvos do pecado e do inferno? Eu penso que não. Então, através de Jesus realizar o seu chamado, a sua missão, é por isso que nós estamos aqui. E Jesus mesmo disse que Ele não veio ser servido, mas Ele veio servir e dar a sua vida por muitos. Então, quando nós falamos de dom, chamado, servir a Deus, eu não sei, né, essas duas situações, como existem pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, afirmam que são salvos, sem servir a Deus, sem exercer o seu chamado. Não consigo entender. Mas, como eu disse, cada um irá prestar conta do seu chamado para Deus. Eu vou prestar conta do meu chamado para Deus. Você vai prestar conta do seu chamado para Deus. E uma outra questão, além, né, de como pessoas recusam o chamado de Deus, também é como as pessoas, elas aposentam o seu chamado, antes até da hora. E isso me preocupa muito, porque se nós temos um chamado, existe uma convocação, irmãos, uma convocação. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, não faz muito tempo, quase agora, e a maioria, né, nós somos chamados, né, a se alistar no exército. E quem já serviu o exército aqui? Deixa eu só o Alexandre? Só o Alexandre, mas ninguém. Pois é. Mas o que acontece? Alexandre, então você, meu querido, se você deixasse de ir um dia lá, se apresentar no exército, me fala que eu não servi, tá bom? Então, o que aconteceria? Eu tenho ideia, mas me fala o que aconteceria. Com poucas palavras, meu amado. É grave. E a consequência? O que poderia acontecer se alguém faltasse? Até preso. Olha lá. Olha só, né? Que situação. Nós estamos falando de uma instituição humana, o exército. Agora, queridos, imagine você faltar naquele dia que Deus te convocou, que Deus te chamou. Vale a pena pensar que muitas vezes a gente tem uma certa demora para entender o nosso chamado. Tudo bem, até aí, ok. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra. Mas tem gente que está orando há, sabe, anos. Aí você fala: meu irmão, está orando ainda? Estou orando, pastor. Deus não falou nada? Ainda não, pastor. Mas nem uma revelaçãozinha aqui, nada assim, nem um sinalzinho, sabe, alguma coisinha assim que acendeu a chama. Não, pastor, eu estou orando. Quanto tempo você está orando? Então, tem uns 20 anos que eu estou orando. Sabe, irmãos, então, hoje a nossa igreja precisa entender que você tem um chamado, porque Jesus teve, e nós somos discípulos de Jesus. Nós seguimos o que Jesus falou, o que Ele mandou, o que Ele fez. Ele é a nossa referência.
não é mais ninguém nessa terra. Você pode ter pessoas que você admira, que são inteligentes, né, que teve sucesso na carreira, grandes profissionais, tudo bem, mas nós seguimos os passos de Jesus. E ele aqui nesse texto mostra que ele serviu o seu chamado. Agora a pergunta para nós todos é: você está servindo o chamado de Deus? Esta campanha, né, é um bom momento para você realmente, de fato, mudar essa chave no teu coração. E definitivamente você se posicionar, você dar esse passo, porque às vezes tem pessoas que não dão esse passo, elas ficam paradas, sabe assim, inertes a tudo que está acontecendo. Meus irmãos, basta você olhar na internet mesmo e você vê quantas coisas terríveis estão acontecendo no nosso mundo. Jesus está voltando, meus irmãos. Só que não é, sabe, palavra para assustar ninguém, não, mas é uma realidade. Se você crê na Bíblia, leia ela. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre a sua volta. Apocalipse inteirinho fala da volta de Jesus. E nós estamos vendo os sinais acontecendo. Aí muita gente vai falar: eu só vou servir a Jesus, sabe, quando a trombeta soar. Pode ser que você não tenha nem oportunidade mais. E aí vai ser tarde demais. Tudo bem, a gente tem nossos afazeres, nós temos nossos compromissos, nós temos nossas responsabilidades. Tudo bem, meus irmãos, mas será que a gente não pode orar ou dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado, eu sei que o Senhor quer usar a minha vida, então aonde é, Deus, como é, de que forma? E através desse chamado de Deus, a gente servir ao Senhor. O chamado de Jesus, meus irmãos, nesse texto, ele começa, escute isso, com um cumprimento de uma palavra profética. Por que uma palavra profética? Porque antes de Jesus vir a este mundo, Isaías já estava profetizando da vinda de Jesus. Lá em Isaías. E está escrito lá, capítulo 9, verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Quem era essa grande luz? Jesus. Sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Isaías, há milhares de anos atrás, já estava falando de Jesus. Então o chamado de Jesus foi algo profético. E quando nós entendemos que o nosso chamado, ele também é profético, meus irmãos. Ele é profético. Porque antes de eu e você estar aqui nesta terra, a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, verso 10 já diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Antes de eu e vocês existir, esse versículo já tinha sido escrito. Então ele é profético, o nosso chamado. Deus não viu você nascer e falar assim: agora eu tenho um chamado para ele. Não, antes da fundação dos tempos, antes de todas as coisas, nós já tínhamos um chamado. Hoje nós só precisamos descobri-lo. Então quando você trabalha na obra, quando você serve a Deus, uma palavra profética é liberada sobre você. Você está cumprindo a palavra profética que eu acabei de ler aqui em Efésios capítulo 2. Ela começa a ser cumprida na sua vida. Ela começa a ser realizada. Ela começa a trazer a existência desta palavra que há muitos anos atrás foi dita sobre mim, sobre você. Você começa a trazer a existência, por exemplo, esse versículo, porque somos criação de Deus.
para fazermos boas obras. Então, o nosso chamado, queridos, ele é profético. É profético. Foi dito há muitos anos atrás. Você não entrou nessa igreja, foi salvo, ou se veio de outra igreja, você teve, né, a sua experiência em outra igreja. Não. E aí Deus falou, ó, a partir de quando ele entrar naquela igreja, então aí ele vai ter um chamado. Não, aqui para mim está dizendo que antes da existência de todas as coisas, antes de você pensar em nascer, Deus já tinha um plano, um propósito para você. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos, não é o pastor. Esse somos não é algum grupo seleto da igreja. É a igreja inteira. Porque somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós estamos representando Deus nesta terra, meus irmãos. Estamos, escute isso, representando Deus nesta terra. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. E a aplicação disso aqui pode ser de várias maneiras. O que é se reconciliar com Deus? Se você está no pecado, volte-se para Deus. Arrependa-se, porque esta foi a missão de Jesus, né? No verso 17 diz isso. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, nesse versículo de Coríntios, está falando reconciliem-se com Deus, está dizendo o primeiro passo. Peça perdão dos seus pecados. Reconcilie-se com Deus. Se você tem negado o chamado de Deus, então se reconcilie-se com Ele. Acerte com Ele. Ajuste com Ele o seu chamado. Se reconciliar. Porque eu e você somos representantes. Pense nisso, irmãos. A nossa responsabilidade. Reconcilie-se com Deus. Porque nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra, representantes. Chamado de Jesus, ele mostra que foi para transformar vidas. Quando nós seguimos adiante aqui desse texto, nós vemos que Jesus, ele chama aqueles homens pescadores, 4 o texto nos fala, e que eles eram pescadores, e Jesus, siga-me, vem, algumas versões são diferentes, mas a essência do contexto aqui é que Jesus chamou aqueles homens para, a partir daquele momento, seguirem a Jesus. E a palavra de Deus, ele mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E o quê? E o quê, meus irmãos? Muito bem. Negue-se, renuncie a alguma coisa que está te prendendo. E quando eu falo coisas, aqui nós não temos tempo de esmiuçar isto, mas você precisa entender, falando uma frase só, o que é que te prende de servir mais a Deus? Você tem que renunciar. Ah, pastor, é muita desculpa. Ah, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, para o pastor, para os líderes, todo mundo pode dar desculpa até, né, décadas. Mas para Jesus não tem como dar desculpa. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque agora aquilo, ah, porque agora aquilo. Não, para o pastor pode dar a desculpa que você quiser, para os membros, para a liderança do ministério, pode dar a desculpa que quiser, mas para Deus não tem jeito. Você tem que ser ali, ó, revelar o teu coração. Eu tenho negado o teu chamado. Eu tenho renunciado à oportunidade que o Senhor está me dando de servir. Porque Jesus, né, mostra isso, olha, siga-me. E diz a palavra que eles deixaram e seguiram a Jesus. Deixaram.
não questionaram, não disseram: ah, mas Jesus, e se aquilo? Ah, mas Jesus, e se acontecer aquilo? Ah, mas Jesus, e se amanhã faltar aquilo? Ah, Jesus, mas e se amanhã não der jeito? Não, diz a minha Bíblia, e eu acredito que na sua também, que eles o seguiram imediatamente. A gente não deveria nem pensar: será que eu vou servir a Deus ou não? Mas diz a palavra imediatamente. É um posicionamento, é na hora. Eu estou entendendo, o Espírito Santo está falando no meu coração: eis-me aqui, Senhor. Fala como Isaías: usa a minha vida. O chamado de Jesus foi para transformar vidas, meus irmãos. Tanto é que nesse texto aqui nos mostra que as notícias, estou no verso 24, se alguém quiser ver, mas notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e os curou. Todo o ministério de Jesus você vai ver isso: Jesus curando pessoas, transformando vidas, mudando histórias. Você acha que o meu e o seu chamado é diferente disso? Tudo o que você faz, e a gente pode até aplicar hoje no contexto de igreja, qualquer ministério, qualquer um: estacionamento, recepção, multimídia, louvor, intercessão, cozinha, evangelismo, qualquer ministério, você tem a oportunidade de transformar uma vida. Porque muitas vezes entra por aquele portão pessoas que estão arrebentadas por dentro. Foi uma das lições da escola bíblica. E às vezes as pessoas chegam ali precisando de uma oração, de um sorriso, de um abraço. Quando elas são recepcionadas dessa forma, você está transformando uma vida. Quando lá eu estou falando aqui o contexto bem prático nosso, do dia a dia, mas existem outras situações também. Quando você recebe alguém na igreja, quando o pastor ou quem está dirigindo o culto fala para você abraçar alguém, você apertar a mão de alguém, cumprimentar, no mínimo ser educado. Nós não estamos forçando ninguém a nada. Nós somos livres. Estamos dizendo: o pastor está forçando a gente cumprimentar os outros. Não é isso. A gente só quer deixar o visitante mais confortável. Porque o visitante, eu não sei se tem alguém aqui, mas o visitante, ele não vai sair do lugar dele e sair cumprimentando toda a igreja. Porque não é ainda o ambiente dele. Então, o ambiente, a princípio, é nosso. Quando você recebe alguém na sua casa para almoçar, tomar um café, é ela que vai fazer o pedido da janta? Se você me chamar para comer um churrasco na sua casa, sou eu que tenho que levar a carne? Eu posso até levar, né? Não tem problema. Mas entende, meus irmãos? É o dono da casa. Simples. Lá vem o pastor no momento do culto, abraça 3 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas. A gente tem que deixar o visitante bem acolhido, porque ele não vai sair: bom dia, eu sou visitante, prazer, você é daqui? Eu sou membro daqui. Então eu estou te cumprimentando. A favor. Mas através de um aperto de mão, de um sorriso, você ganha uma pessoa. Você transforma uma vida. Uma intercessão, um louvor, uma ministração. Estamos transformando vidas. O evangelismo, a entrega de um folheto. Você está transformando vidas. Você traz 1 quilo de alimento, ação social. Você está transformando vidas. Graças a Deus, a nossa igreja, bem antes da pandemia, com a pandemia e depois da pandemia,
todo mês a gente entrega cestas básicas para as famílias. Com muito temor eu falo isso, porque cada um, né, cada igreja tem o seu contexto, mas tem igreja que só entregou cesta básica na pandemia. E olhe lá. Você entendeu? Então eu estou dizendo isso porque através de uma cesta básica, 1 quilo de alimento, você pode trazer conforto para alguém, comida na barriga dos outros. E eles vão olhar, olha, aquela igreja me ajudou, aquela igreja me abençoou. Fora outros ministérios, coral, cantando, vai edificando a igreja, vai louvando o nome de Deus. E o projeto ontem, nós estávamos aqui, né? Falei para o Ricardo, não é fácil não, hein? Eu apitei todos os jogos. Fui o juiz. Primeira vez fui o juiz de todos os jogos. A tarde inteira apitando. Cheguei em casa, até meu ouvido estava doendo do apito. Eu até falei, mas tem que apitar toda a bola que sai? Aí o pastor, tem que apitar toda a bola que sai. Então tá bom. Mas sabe, eu cheguei lá, eu ouvi, depois foi passando. Mas a gente não estava aqui servindo a Deus, não é, Ricardo? Hein, Mauro? Eu estou olhando aqui alguns irmãos, não é, pastor Ricardo? Servir a Deus. Vem fazer parte desse ministério. Vem ajudar. Vem trabalhar para Deus. Vem assumir o seu chamado. Não é, Rodrigo? Ontem não deu que você estava trabalhando. Mas do sábado que vem você está, né? Senão eu vou cobrar. Tá bom. Vamos dividir. Entendeu, irmãos? Vamos trabalhar para o Senhor. Na obra de Deus. Tem muita coisa para fazer. Eu preciso encerrar, senão o professor da escola bíblica vai brigar comigo. Vai falar, pastor, olha o horário. Quem é hoje o professor? Ô, Murilo, abençoado de Deus. Então, quer dizer, irmão, só para a gente fechar, você já entendeu a mensagem? Qual é o meu chamado? O que eu posso fazer na obra de Deus, na minha igreja? Na minha igreja. O que eu posso fazer? Não é minha que eu estou falando, é sua também. Somos uma família para pertencer, um lugar para pertencer. Então esse lugar é seu também. É o lugar que você tem que zelar, mas também trabalhar, e trabalhar muito, para que a gente possa ganhar almas para Jesus, para que mais pessoas possam se arrepender dos seus pecados, para que mais pessoas possam, sabe, também servir a Deus como você serve. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e se comprometa nesta manhã. Ore ao Senhor, por favor, meus irmãos, ore. Deus, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer, Jesus? Espírito Santo, revela para mim. Mostra claramente, eu não estou enxergando, mas mostra para mim qual é o meu chamado, qual é o meu dom, aonde eu posso te servir mais, Jesus. Ou se você já tem servido, peça forças para o Senhor. Peça forças. Deus, me dá capacidade, me dá direção, me dá sabedoria neste meu chamado, para exercer com excelência a tua obra, esta convocação que o Senhor fez para mim. Faça essa oração. Se posicione nesta manhã. Cumpra até o final o seu chamado. Jesus fez isso. Vai orando onde você está. Deus, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos, Pai. Eu espero que esta mensagem não venha fazer carícias no nosso coração, mas que ela realmente nos confronte. Porque nós temos um chamado, Deus, e nós precisamos nos posicionar. Precisamos, Deus,
servir ao Senhor na tua obra. Há um chamado do Senhor para cada um de nós, Pai. E nós estamos aqui. Eu espero que toda a igreja, todos nós estamos nos posicionando. Talvez alguns pedindo forças para Deus, continuar o seu chamado, exercer o seu dom com alegria, com sabedoria, mas também outros se posicionando, pedindo: Deus, mostra, revela para mim qual é o meu chamado, qual é a minha missão, Pai. Traz no meu coração, Espírito Santo, a verdade disso tudo, aonde eu preciso servir ao Senhor. Qual ministério da minha igreja eu posso ajudar? Em que área eu posso ser útil? E eu creio que Deus vai revelar no teu coração. Esse é o convite do Senhor para nós nesta manhã. E aqui estamos, Pai. Usa as nossas vidas, Deus. Nós somos tão imperfeitos, Pai. Como nós somos falhos. E mesmo assim, o Senhor nos chama para fazer a tua obra. Senhor, não olha os nossos defeitos. Assim como o Senhor não olhou ali aqueles homens que eram pescadores, chamou eles: siga-me. Então, do jeito que você está, Deus está fazendo esse chamado para você. Do jeito que você está. É claro que você não vai ficar do jeito que você está. De repente no pecado, afastado de Deus, da sua vontade. É que hoje Deus está sinalizando no teu coração rendição, arrependimento. Peça perdão a Deus, aproveite. Se você não tem servido a Deus como deveria, nos arrependemos, Pai, porque é chegada a hora da tua volta. O Senhor está voltando, e nós não queremos ser pegos de mãos vazias, Senhor. Que frustração, que tristeza será para alguém, se naquele grande dia dizer: olha, Senhor Jesus, as minhas mãos não têm nada. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que naquele grande dia, por nós servirmos ao Senhor nesta terra, possamos apresentar: aqui está, Pai, eu cumpri com o meu chamado, eu exerci o meu dom que o Senhor me deu. E que privilégio, que oportunidade. E que você, que a nossa igreja, seja um instrumento de Deus nesta terra. Que nós sejamos uma bênção para aqueles que nos cercam. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos rapidamente servir a ceia do Senhor. E você que é batizado, que está em comunhão com Deus, que você possa se colocar de pé para receber os elementos da ceia e aguardar a todos, tá bom? Nossos irmãos vai servir a vocês, tá bom? Pegando o elemento, pode se assentar. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou.
Aleluia, Jesus. Alguém deixou de ser servido? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Toda vez que eu leio esse texto, e todo mês a gente lê ele, me impacta de alguma maneira. Falando sobre servir, Jesus foi traído. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. O nome mais conhecido deles é Judas, né? Mas houve outros que traíram Jesus. Domingo passado eu preguei à noite sobre isso. Quando Pedro negou a Jesus, traiu Jesus. Às vezes a gente fala só de Pedro, né? Porque fica bem evidente. A gente fala só de Judas, mas porque Judas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Diz a palavra que ele chorou amargamente. A ceia é um convite, meus irmãos, a nós nos arrependermos porque não estamos servindo a Deus como deveríamos. É uma manhã da gente lembrar que Jesus, mesmo sendo traído, ele cumpriu a sua missão até o final. Ele é o maior exemplo para mim e para você. Mesmo quando somos traídos por pessoas, mesmo quando nós nos decepcionamos com pessoas, nós temos que cumprir o nosso chamado, a nossa missão até o final. Amém, igreja? Porque Jesus foi assim. E Ele é o nosso maior exemplo. A gente não ficar com mimimi dizendo, porque isso, porque aquilo. Não, Jesus poderia ter batido na mesa ali naquele momento e falado, é o seguinte, vou parar com a minha missão aqui agora, porque tem um traidor e esse cara se chama Pedro. Eu estou com Pedro na cabeça. Porque esse cara se chama Judas. Mas Jesus foi até o final. Cumpriu a sua missão. Volto a dizer, queridos, com muito amor e com muito temor. Jesus não vai perguntar por que você deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Porque o irmão tal não olhou na minha cara. Porque eu estava cheio de coisa para fazer. Por causa disso. Não, Jesus não vai querer nem saber disso. É porque Ele já sabe das nossas desculpas. Ele vai perguntar, o que você fez com o meu chamado? O que eu te dei para fazer? Então pense nisso quando você comer este pão, quando você tomar este suco de uva desse cálice. Pense nisso. Jesus cumpriu a sua missão. O seu chamado, eu também devo cumprir. Eu também devo cumprir. Não é uma opção. Ele não está colocando diante de você, escolha. Não, é uma ordem. Como o Alexandre ali compartilhou no exército, ordem tem que ser cumprida, senão tem as consequências. O chamado de Jesus é uma ordem. As consequências pode estar naquele grande dia, quando Jesus voltar. Que aí a gente vai ter que prestar conta para Ele. Então pense nisso. Sirva a Deus. Tome essa decisão. E vamos avançar como igreja. O irmão Murilo vai orar, consagrando esses elementos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais este dia, Senhor. Muito obrigado por esta bela manhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos incentiva a Te servir, a estar perto de Ti, Senhor. Porque o Senhor, em primeiro lugar, foi o exemplo, Pai. E estamos aqui, Senhor, para consagrar, Pai, oferecer esses elementos aqui, Pai, que representam o corpo de Cristo, Pai. O seu corpo e o seu sangue, Pai, o sinal da nova aliança, Senhor.
esse memorial, lembrando desse sacrifício, Senhor, que nos trouxe perdão e nos trouxe reconciliação contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento, nessa manhã, Senhor, que nós podemos lembrar desse teu sacrifício, Senhor, que nos traz tantas bênçãos, Senhor. Nos traz paz contigo, Senhor, que é o principal mal que a humanidade sofre, Pai. Não ter paz com o Senhor. Mas o Senhor resolveu o nosso problema, Pai, com o sangue do seu Filho derramado naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Nós vamos entregar o pão das famílias. Quero chamar aqui à frente. Pode ir sentar, meus queridos. Obrigado, minha equipe, hoje. Muito obrigado, tá? Quero chamar aqui à frente, para receber o pão da família, o irmão Mauro e a irmã Jacira. Vem cá, irmão Mauro e irmã Jacira. Deus abençoe a vida deles. Vamos aplaudir ao Senhor. Também chamar aqui o William e a Mara. Vem cá, o William e a Mara, também para receber o pão da família. Calma que a sua vez vai chegar, tá bom? Todos nós vamos ganhar. O único que não ganha é o pastor e a Juliana, né? Um dia eu vou fazer um pão para nós. Nós merecemos, com certeza. Todos merecem, né? Vamos ficar aqui perto dessas famílias. É só uma lembrancinha, tá bom? Dizendo o quanto vocês são especiais para nós, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos ficar de pé, igreja, quando nós ficamos aqui bonito na foto. Levante suas mãos aos céus. Querido Deus, obrigado por essa manhã tão linda, maravilhosa. Que o Senhor abençoe nossas vidas, nossa família, nossa casa, nosso lar. Continua conosco neste domingo e durante a semana também nos dê a vitória diante dos desafios. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Lembrando, nós temos escola bíblica, tá bom? Aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Um ótimo domingo para todos. O sangue de Jesus que me lavou.